Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo e hoje nós vamos para mais uma aula de controle automático. Dessa vez nós vamos continuar a falar sobre projetos de controladores no domínio da frequência, só que com foco nos controladores do tipo atraso e avanço. Vamos lá. Como a gente já viu em aulas anteriores, a função de transferência de um compensador do tipo atraso ou avanço é esse formatinho aqui, ó, certo? A gente tem um ganho proporcional aqui do controlador, certo? Um ganho do controlador, e a gente tem um zero e um polo reais no semiplano esquerdo, certo? E aí a diferença é que em um deles o zero está mais próximo da origem do que o polo, e no outro o zero está mais longe da origem do que o polo, certo? E aí é o que a gente consegue observar no diagrama de Bode do compensador. Por exemplo, se a gente estiver olhando aqui no caso do diagrama de Bode na parte de módulo, perceba que os dois controladores em baixa frequência eles são simplesmente um amplificador, certo? Então eles têm um ganho aqui fixo, certo? Dado pelo Kc. E aí quando chega nesse ponto aqui, que é um ponto onde tem ou o zero ou o polo, né? Porque depende, né? Em um deles o polo vem antes do que o zero e no outro o zero que vem antes, certo? Mais próximo da origem. Se for um atraso, por exemplo, o polo que está mais próximo da origem, o que acontece? A curva de módulo cai 20 dB por década até que chega na posição do zero. E aí a curva fica com um ganho aqui de 20 log de A. Já no caso aqui do avanço, como o zero está mais próximo da origem, ele que começa subindo a curva até que chega um momento, né, em que a gente chega na posição do polo e aí faz com que a gente tenha aqui de novo a curva fique na horizontal. Certo? Então o avanço ele faz subir 20 log de A, enquanto o atraso faz descer 20 log de A. Certo? Isso desconsiderando aqui o ganho que ele dá no sistema de 20 log de Kc. Já no caso do diagrama de fase, a gente tem o que aqui? Ó? Os dois seguiam normais, né? E aí, uma década antes desse ponto aqui, né, que pode ser o zero ou o polo, né, depende, se for um avanço, por exemplo, vai ser um zero, se for o polo, se for um atraso, vai ser o polo. A gente tem aqui, no caso do avanço, uma subida, até que chega um ponto, né, que está uma década antes aqui do nosso, no caso aqui do avanço do polo, que aí ela começa a dar uma curvinha, certo? Chegando nesse ponto de máximo aqui, de fase, e depois ela começa a descer, certo? E aí fechando aqui a contribuição do polo e do zero desse avanço. Mesma coisa para o atraso, só que no caso do atraso aqui, a gente tem um atraso de fase, certo? Então ele desce primeiro, faz o atraso e depois avança, certo? Fechando aqui. Então, quem que fez aqui o atraso em baixa frequência foi o atraso, quem fez o avanço em baixa frequência foi o avanço. No caso daquela equação, vocês podem perceber que a gente tem o Kc, mas a gente também tem aquelas variáveis que são o t e o a. Certo? O t determina a distância entre o polo e a origem. Por quê? Porque vocês observarem, está só no denominador, lá, né? 1 mais t vezes s. Certo? Então, esse t aqui determina a distância do polo para a origem. Já o a determina a distância entre o polo e o zero. Porque se vocês observarem no numerador, a gente tem o que no numerador? 1 mais t vezes s, igual ao polo, vezes a. Certo? Então, esse A aqui indica se o polo vai vir antes ou depois do zero, né, e qual a distância dos dois. Okay? Ou seja, então ele define a distância entre o polo e o zero e também define o controlador. Se o A for maior do que 1, significa que a gente está fazendo um avanço, ou seja, o zero está mais próximo da origem. Se o A estiver entre 0 e 1, a gente tem um atraso, né, ou seja, o polo que está mais próximo da origem. Se o A for igual a 1, o polo está sobre o zero, ou seja, não tem compensação nenhuma. Né? Porque se o A for igual a 1, a gente tem um zero e um polo no mesmo lugar. Beleza? E aí, ó, o ômega-m, que é aquele ponto em que a gente tem a máxima ali, né, aquele pontinho do meio, certo? É um ponto de média geométrica do polo e do zero. Tá? Se vocês quiserem observar melhor como é que é feito esse cálculo aqui, uma explicaçãozinha um pouco mais a fundo sobre isso, é só vocês irem lá na página 480 do livro do Coa. Tá bom? Para a gente poder calcular esse valor então do ômega-m, né, da frequência desse ponto de máximo ou mínimo ali, a gente é só fazer 1 sobre t vezes raiz de a. Certo? Então, se a gente sabe aquele ponto, a gente consegue descobrir, né, o t em função do a. Okay? A gente também consegue aqui no caso determinar a fase máxima do avanço, né, ou mínima do atraso.
certo? Que é o nosso φm. Como é que a gente calcula isso? Ela é dada por essa equação aqui, ó. Seno de φm é igual a A menos 1 dividido por A mais 1. Então, o φm aqui ele depende exclusivamente do A. Se a gente fizer aqui uma mexilância aqui para poder descobrir o valor de A em relação ao φm, a gente obtém essa equação aqui, ó. A é igual a 1 mais seno de φm dividido por 1 menos seno de φm. Certo? Então, para o nosso projeto de compensador atraso-avanço, essas três equações aqui vão ser interessantes para a gente. Certo? Então, vamos ver como é que a gente vai usar isso daqui nos passo a passo de cada um dos projetos. Vamos começar pelo projeto do compensador de atraso. Então, supondo que a gente já ajustou o KC para um erro estacionário desejado lá. Certo? Então, a nossa curva já está certinha aqui. Aí, essa curva verde aqui. Ó, certo? E aí, o nosso objetivo é, por exemplo, eu vou lá, olho na minha curva, verde, na minha curva aqui e eu quero que a minha margem de fase da minha curva verde seja essa daqui. Ó. Ela atualmente, se vocês olharem no 0 dB aqui, está nesse ponto. Ou seja, com essa margem de fase aqui. Mas eu não quero esse ponto. Eu quero que a margem de fase seja essa gigante aqui. Certo? Então, eu escolhi a minha margem de fase desejada, né? E eu escolhi, então, o meu ômega G', que é o ponto que eu quero que tenha, que a minha curva corte o 0 dB. Então, eu preciso fazer com que, com aquele polo e aquele zero do meu atraso, a minha curva, ela, em algum momento, ela comece a cair, né? E consiga chegar nesse ponto que vai ser o meu novo ômega G, né? O meu ômega G', e a partir daí ela funcione meio que normalmente, certo? Depois de um ponto aqui ela funciona meio que normalmente, seguindo a curva padrão. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui no final das contas, se vocês lembrarem daqueles primeiros gráficos que eu mostrei do atraso nessa aula, né, é que o atraso no final de tudo, ele vai cair 20 log de A na minha curva aqui. Certo? Então eu já sei, ó, que o tanto que vai cair nessa curva aqui, ó, é 20 log de A. Certo? Então segura essa informação aí. Beleza? Então no meu atraso aqui cai 20 log de A. Então a gente já sabe alguma relação com o valor do A. Certo? Além disso, né, como o A está entre 0 e 1, porque é um atraso, o ômega G ele vai ser jogado aqui para a esquerda. Certo? Que é na posição que eu quero. Ele vai funcionar tipo como se fosse um PI. Né? Porque se a gente lembrar da relação do atraso com os controladores P e D, o atraso é como se fosse um PI. Tá? E aí, após a gente encontrar o A com isso daqui, com esse 20 log de A aqui, ó, que foi o tanto que eu tive que cair desse ponto para esse ponto, né? Então, vamos supor que eu tive que cair 10 dB aqui. Beleza, então 10 dB, eu descubro o valor de A aqui, né? E aí eu faço, então, 1 sobre AT é igual a 0,1 vezes ômega G', que essa vai ser a posição que eu vou colocar ele lá. Beleza? Ou seja, 1 sobre T vai ser igual a 0,1 ômega G' vezes A. Esse 0,1 ômega G' é porque a gente faz igual a gente faz no PI lá. A gente coloca o zero uma década antes do ômega G', certo? Para poder dar a contribuição do PI no caso, certo? Aqui no atraso a gente faz a relação de um com o outro, é a mesma coisa. Então, qual é o passo a passo no final das contas? A gente ajusta o KC para um estacionário desejado. Então a gente pega aquela curva lá, sobe ou desce ela, né? Com o ganho KC. Né? E aí a gente muda tudo, né? A gente mudou a curva ali então. E aí a gente chega no passo 2, que é obter essa nova margem de fase e o novo ômega G, né? Depois de ter alterado a curva por causa desse KC que a gente adicionou. Certo? E aí a gente localiza nessa nova curva a nossa fase, margem de fase desejada e o novo ômega G, né? Que a gente gostaria que tivesse para poder gerar essa margem de fase, que é o nosso ômega G'. Então, com o valor do ômega G' e sabendo exatamente o quanto que tem que cair, naqueles 20 log de A, a gente consegue calcular o A, a gente consegue, por causa disso aqui, a gente consegue calcular do ômega G', a gente também consegue calcular o T, e a gente posiciona o polo em menos 1 sobre T e o zero em menos 1 sobre A vezes T. Como vai funcionar então o projeto compensador em avanço? Ele vai fazer uma referência assim, em relação ao projeto do PD. Né? Assim como a gente teve a relação do atraso com o PI, o avanço vai ter relação com o PD. Certo? Então, ele vai adicionar uma certa quantidade de margem de fase lá naquele ponto que a gente definiu do ômega G, certo? Do ômega G' no caso. Tá bom? Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro vamos supor que essa curva verde aqui ó, é a curva do nosso sistema já ajustado pelo ganho KC para um erro estacionário específico lá desejado. Então, a gente foi lá, subiu ou desceu essa curva aqui e pronto, está com o nosso erro estacionário sendo obedecido. Né, o desejado obedecido, e a nossa curva agora atual então é essa verde.
E aí, na curva verde a gente tem o ponto ômega-g, que é onde a curva verde corta o 0 dB, e também é o lugar onde a gente consegue observar a nossa margem de fase atual, certo? Aí beleza, como que a gente faz então? Se vocês lembrarem, o PD a gente adiciona 45 graus de margem de fase em cima, quando a gente bota um zero em cima do ômega-g, certo? No caso do avanço, ele vai ser um pouco diferente, mas se vocês lembrarem daquele gráfico no início dessa aula, a gente tinha lá no gráfico de fase do avanço, a gente tinha uma coisa mais ou menos assim, né? Parecido com isso. Em que esse ponto aqui ó, era o ponto de máxima, né? Que a gente chamava de frequência ômega-m, e esse aqui era o que a gente chamava de fase máxima dele, do avanço, a máxima fase que o avanço consegue entregar. E aí, se a gente conseguir fazer esse ponto aqui, ó, ser exatamente em cima do ômega-g, perfeito, que a gente vai entregar o máximo possível de margem de fase utilizando o avanço. Certo? Como que a gente faz para poder calcular o valor máximo que a gente vai ter que entregar, a posição e tal? A gente faz dessa forma aqui. Ó. Então, foi ajustada a curva verde, né? A curva verde agora então, é do sistema já ajustado pelo ganho KC. E a gente faz o seguinte, ó. A gente vai ter aqui uma margem de fase desejada, menos a atual, então a atual é essa daqui, certo? Depois a gente ter ajustado com o KC, mais o que a gente vai chamar de merreca, tá? Então a gente geralmente coloca uma merrequinha aqui para o nosso avanço não entregar, tipo, a gente não ficar forçando muito a barra aqui do nosso avanço, tá? Então essa merreca aqui é por volta de 5 graus a 7 graus, tanto faz. Vamos botar 5, que eu acho que fica mais fácil a gente fazer conta. Beleza? Então a gente vai colocar uma merrequinhazinha aqui. E aí, olha só, vamos supor que a nossa atual aqui seja por volta de 45 graus. Certo? Então 45 graus aqui. A nossa margem de fase aqui desejada é de quanto? É de, sei lá, 70. Então 70 menos 45, a gente tem 25. Mais uma merreca, ou seja, mais 5 graus aqui, então a gente tem 30. Né? Então a gente tem que fazer com que o avanço entregue 30 graus. Percebe que essa merreca aqui, a gente colocou, tipo assim, antes o avanço ia ter que entregar 25 graus, né? Pela subtração. Só que não, a gente está falando que ele tem que entregar mais do que isso, ele tem que entregar 30. Por quê? Porque o avanço, muito provavelmente, ele não vai conseguir entregar esses 30 aqui. Então a merreca está ali para a gente poder meio que falar, ó, tenta entregar esse tanto aqui, ó. E ele vai entregar um pouco menos, mas provavelmente esse menos vai ser o suficiente para a gente poder conseguir aqueles 25 que a gente estava precisando. Certo? Então a gente fala com o avanço aqui, a gente mente para o avanço, colocando uma merrequinha a mais, para que ele consiga entregar o que a gente de fato está querendo. Certo? E uma informaçãozinha interessante é que o avanço ele não funciona bem quando tem que entregar mais de 45 graus. Então vamos supor que esse valor aqui ó, tenha dado 45 graus. Isso já está meio que no limite do avanço. Tá? Ou vamos supor que tenha dado mais, sei lá, essa soma e subtração que tenha dado, sei lá, 60 graus. Isso significa que ele não vai conseguir entregar tudo isso que você quer. Então o que você precisa fazer? Você precisa ignorar um pouco o erro estacionário e aí subir esse KC aqui, certo? De forma que, ou descer esse KC na verdade, né? Diminuir o KC, para que a margem de fase atual aqui ela seja um pouco maior, né? E a gente consiga um valor menor aqui para o nosso FIEM. Tá bom? Então, lembrando disso, o avanço ele não funciona bem quando ele precisa entregar mais do que 45 graus ou próximo disso. Tá? Então, a gente vai mentir para o avanço aqui, falando que ele tem que entregar um pouquinho mais do que a gente geralmente precisa. Okay? Então, com o valor do FIEM, a gente consegue calcular o A dessa forma aqui. Ó. 1 mais seno de FIEM dividido por 1 menos seno de FIEM. Beleza, calculamos o A. Show? E aí, nessa posição, tá, que a gente tem que entregar isso daqui, beleza? Na posiçãozinha dele aqui, a gente vai, ou seja, lá no ômega-m, né? É um lugar da curva, certo? Dessa curva em verde aqui, que a gente tem que subir 10 log A para que aquele lugar vire o novo ômega-g. Certo? Então vamos supor que a gente está olhando essa curva verde aqui, ó, e aí nesse ponto aqui é o ponto em que a curva, se ela subir 10 log A, ela consegue transformar esse ponto aqui no novo ômega-g. Certo? Por que isso? Porque é assim que a gente vai fazer com que case exatamente a posição do nosso ômega-m com esse lugarzinho do ômega-g. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente, depois de ter calculado o A aqui e o nosso φm, a gente procura na curva verde, né,
o lugar aqui em que a curva verde é igual a menos 10 log A, certo? Porque vamos supor que menos 10 log A deu menos 5 dB. Então, tá aqui, ó, achamos. Esse ponto é o menos 5 dB. Significa que a gente tem que subir 5 dB, né, para que esse ponto seja o novo ômega G. Ok? Então, achamos aqui esse ponto. E aí, com esse lugar aqui, a gente consegue descobrir o nosso ômega M, né? Porque o ômega M vai ser igual ao ômega G'. Tá lá. Então, a gente tem ele aqui, a gente tem o valor de A que a gente já calculou, e assim a gente consegue calcular o valor de T, finalmente. Então, qual é o passo a passo? Botei listado aqui para a gente não se perder. Ajusta o KC para o estacionário desejado, ou para não precisar, né, como a gente já comentou, de um FIEM muito grande, né, porque se ele tiver que entregar próximo de 45 graus ou mais do que isso, ele não vai conseguir. Aí a gente calcula o FIEM aqui mentiroso, né, para o avanço acreditar e jogar um pouco mais para a gente conseguir de fato o que a gente quer. Então o ômega M vai ser, o FIEM vai ser igual a a nossa margem de fase desejada menos a atual, né, ajustada depois do KC, mais a merrequinha de 5 graus, 7 graus, por exemplo. Aí o 2 aqui, o passo 2, obter o A partir desse FIEM, localizar o ômega G' tal que a curva não compensada, né, aquela curva verde, vale menos 10 log A, e fazer esse ômega G' ser igual ao ômega M. Ou seja, a gente consegue usar aquela equação lá do ômega M igual a 1 sobre T raiz de A para poder calcular o valor de T, né, ou seja, a partir de A e ômega M. E aí a gente posiciona o polo em menos 1 sobre T e o zero em menos 1 sobre A vezes T. Fim. Já no projeto de atraso ou avanço, a gente vai fazer o projeto do atraso e depois o projeto do avanço. Tá? Eu vou fazer um exemplinho aqui para vocês poderem ver o passo a passo de como a gente pode fazer isso. Tá? Mas no final das contas, a nossa função de transferência do controlador atraso e avanço vai ficar assim, ó, KC vezes o polo I0 do atraso vezes o polo I0 do avanço. Tá? E é sempre interessante, depois que a gente terminar de ajustar, por exemplo, o atraso, vamos supor, né, a gente conferir se o projeto do atraso entregou toda aquela margem de fase desejada que a gente queria. Tá? Porque se ele não entregou, a gente vai ter que adicionar um pouquinho mais de desejado ali no avanço. Beleza? A gente vai ver isso nesse projeto aqui, para poder fazer o cálculo direitinho. Vamos lá. Qual o passo a passo, então? A gente ajusta o KC para o erro estacionário desejado, né? Obtém um FIEM aqui e um ômega-G depois do passo 1, né? Ou seja, a gente altera a curva de fato depois de ajustar com o KC, e a gente vai ter a margem de fase atual e o ômega-G atual. Faz o projeto do atraso com a margem de fase desejada, né? A margem de fase do atraso, desculpa, igual a margem de fase desejada que você quer, menos 45 do avanço, ou menos, né? Você pode definir aqui que o avanço vai entregar um pouco menos, porque ele pode não conseguir entregar tudo isso. Então vamos supor que você queira que o avanço só entregue 35 e você quer 70 aqui. Então o atraso vai ter que entregar os outros 35. Conferir depois que você fizer o projeto do atraso, quanto que o atraso de fato contribuiu, tá? A real contribuição dele, porque se ele não contribuiu tudo, o avanço vai ter que pegar e contribuir o restinho que está faltando do atraso. E aí a gente faz o projeto do avanço para a margem de fase que resta. Vamos lá fazer um exemplinho então. Projete um controlador de atraso ou avanço para uma margem de fase desejada de 65 graus e um erro estacionário de 1%. Lembrando que esse 1% que está aqui ó, é basicamente erro estacionário igual a 0,01. É isso que a pessoa quer dizer quando ela fala 1%. Ok? Então, seguindo aqui. A nossa função de transferência está aqui, é 1.500 dividido por S, ou seja, tem um polo na origem, um polo em menos 15, um polo em menos 10 sobre 15 e um polo em menos 25. Bom, primeiramente a gente vai projetar o controlador em atraso, certo? Então, a gente vai ajustar a primeira curva com o ganho KC, né? E eu quero que o erro estacionário seja de 0,01. Isso tem que ser igual a 1 sobre ganho normalizado vezes o KC. E aí a gente descobre que o KC, então, passando para cá e o erro para cá, tem que ser 1 dividido por 6, que é o ganho normalizado, vezes 0,01, que é o nosso erro estacionário. Ou seja, o KC tem que ser igual a 16,67. Aí a gente ajusta a curva aqui, né? Então a curva de módulo vai subir, porque vai ser adicionado nela 20 log de KC, ou seja, 24,44 dB. Então eu peguei a curva toda aqui de módulo e subi, que essa curva laranja agora é alterada, 24,44 dB. Bom, o ômega G' do atraso
ele vai ser colocado para poder entregar 30 graus de imagem de fase, enquanto o avanço vai entregar os outros 35 restantes. Tá? Essa é a nossa previsão. Lembrando, a gente não sabe se o atraso vai conseguir entregar todos esses 30 graus, né? E o avanço também, a gente não sabe exatamente se ele vai conseguir entregar os 35 no final, que está faltando. Então, partindo do caso do atraso, né? A gente já decidiu o que a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui, ó, a nossa margem de fase então, do atraso de 30 graus. Então, se a gente olhar pelo gráfico lá, a gente sabe que o ômega-g' tem que ser igual a 0,916 radianos por segundo, certo? No caso aqui, a gente faz então que 20 vezes log A tem que ser igual a o quanto ele vai ter que, no caso, descer ali, né? A gente tem então menos 36,1 dB. A gente descobre que o A é igual a 0,0157. Então a gente coloca um zero no caso do atraso, a gente tem que colocar de uma década antes do ômega-g'. Então a gente coloca ele em 0,1 vezes ômega-g'. Então, o zero do atraso é menos 1 sobre AT, vai ser igual a menos 0,1 ômega-g', ou seja, lá em menos 0,0916, né, porque o ômega-g' está aqui. E o polo, né, que é igual a isso daqui, vai ser igual a... Se eu pegar o A aqui do zero e jogar para cá multiplicando, né, a gente tem menos 1 sobre T. E menos 1 sobre T, então, vai ser igual a posição do zero vezes o valor do A. Ou seja, o polo do atraso vai ter que estar lá em menos 0,00144. Parece até bastante com um PI daquilo que a gente tinha conversado nas aulas anteriores, que se a gente tira o integrador dali e bota ele como um zero real, ele acaba ficando muito próximo da origem ainda. Tá vendo? Então, o nosso atraso ficou como? Kc de 16,67, o zero nessa posição aqui e o polo nessa posição aqui. Essa forma do jeito que está aqui está normalizado direitinho. E aí, com o atraso projetado, a gente confere de fato a contribuição dele, né? Que a gente estava esperando 30 graus, mas na hora que a gente olha aqui no MATLAB, ele entregou, na verdade, olha como é que o atraso, a curva do atraso aqui, ó, compensada, que é essa vermelha, olha como é que ela ficou. Ela está entregando, na verdade, 24,6 graus de margem de fase, certo? Então, aquele restinho ali, aqueles 5,4, né, vão ter que entrar lá na conta do avanço, não tem muito o que fazer. Então, o φm lá do avanço vai ser igual a 65 graus que a gente está querendo, mais a merreca, que eu coloquei 5 graus, menos a margem de fase atual, né, que é a compensada pelo atraso, que é 24,6 graus. Isso dá um φm de aproximadamente 45,4 graus. Perceberam o problema que vai dar aqui? Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode voltar no projeto do atraso, refazer ele, fazendo ele tentar entregar um pouco mais, para poder ver se ele não entrega só esses 24,6 aqui. Ou a gente tenta ver se o avanço consegue esse tanto aqui. Provavelmente não vai. Ok? Então, φm aqui, do jeito que está aqui, vai dar 45,4 graus. Bom, projetando o avanço então para essa quantidade, já sabendo que não vai dar tão bom assim, né? A gente sabe que ele não consegue entregar muito bem essa quantidade. Mas, bom, o A do avanço então vai ser igual a 1 mais seno disso aqui, né? Dividido por 1 menos seno de φm. Isso aqui vai dar 5,945. Então, esse aqui é o valor do A. Aí a gente vai na curva lá do G de J ômega M, né? Que é onde ele precisa subir menos 10, no caso, menos 10 vezes log ele precisa subir, desculpa, 10 log de A, certo? Se a gente calcular isso daqui, ó, que a gente descobriu A, né? A gente tem o que aqui? 10 vezes log disso daqui, que é 7,74 dB. Então, a gente procura a curva que tem o valor de menos 7,74 dB, e lá é o lugar que a gente vai colocar o nosso ômega-m. E aí, se a gente olhar pela curva do MATLAB, a gente descobre que esse ponto é o ponto 1,53 radianos por segundo. Aí a gente usa essa equaçãozinha aqui, ó, 1,53 radianos por segundo é igual a 1 dividido pelo t do avanço vezes raiz do a do avanço, certo? E aí a gente tem, no caso aqui do polo do avanço, vai ser menos 1 sobre t dele, né, que é igual a menos ômega-m vezes o raiz de a, certo? Que a gente descobre que o polo do avanço está lá em menos 3,73, enquanto o zero do avanço, que é menos 1 sobre at, é igual a menos 0,627. Então, o nosso controlador do avanço, ó, vocês podem perceber que ele não tem o ganho Kc, porque isso já foi ajustado lá no atraso, né? O controlador do avanço ele tem um zero em menos 0,627
e tem um polo em menos 3,73. O nosso controlador, então, completo de atraso e avanço é só multiplicar os dois. Tá lá. Então, a gente ajustou o ganho para o erro estacionário e a gente ajustou os dois aqui para poder entregar a margem de fase que a gente queria. Se vocês lembrarem, a margem de fase desejada era de 65 graus. Olha só o quanto que o atraso e avanço conseguiu entregar. 56,3, tá vendo? É uma margem de fase ok, só que não é aquela que a gente estava procurando, né? Então, quais são as soluções que a gente pode fazer? Se isso aqui for o suficiente, né? Porque lembra, margem de fase é um parâmetro meio que é um parâmetro, vamos botar assim, indireto, né? Porque na verdade o que vale para a gente é a resposta no domínio do tempo, certo? E também, claro, um pouco de margem aqui, né? A gente pode observar para que ele não fique próximo da instabilidade. Então, se a gente observar que isso está ok, 56,3 está o suficiente, não precisava ser aqueles 65 todos lá, então beleza, a gente terminou por aqui, né? Mas claro que um segundo passo agora, já que isso aqui é só um ponto de partida, seria fazer o ajuste fino, para poder ver se a gente consegue ficar próximo do que a gente queria, tanto aqui quanto nas especificações do domínio do tempo, né? E no caso, uma segunda coisa que a gente pode fazer é o quê? Voltar lá no projeto do atraso, fazer ele tentar entregar um pouco mais do que ele estava entregando, para que na hora que chegasse no avanço, o avanço precisasse de entregar menos, para poder fazer com que essa margem de fase aqui ficasse o mais próximo possível daquela que a gente quer. Beleza? Porque lembrando que fui eu que escolhi que o avanço ia entregar, acho que 35, né, e o atraso ia entregar os 30. Bom, algumas considerações finais aqui então, que vocês têm que lembrar na hora que vocês forem fazer os projetos no domínio da frequência. Esses projetos, né, esse passo a passo que eu estou passando para vocês, e tanto pelo domínio da frequência quanto pelo LGR, são chutes iniciais propostos. Tá? Então, eles são uma metodologia, uma sistemática para vocês poderem encontrar um bom ponto de partida. Ou seja, depois deles a gente tem que realizar uma sintonia fina, tá? Para poder ajustar ali direitinho e chegar o mais próximo possível das especificações do projeto. Ok? Então, gente, a aula de hoje vai terminar por aqui. Com essa aula a gente finaliza o projeto de análise do domínio da frequência. Então a gente já consegue fazer o projeto domínio do tempo, né, que era um projeto mais solto, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. Mas aí a gente conseguiu fechar um pouquinho mais o escopo com o projeto na LGR, né, aprendendo melhor como é que funciona, o que está acontecendo, né, com a movimentação dos polos e zeros do sistema. Na verdade, a gente mexendo com zeros dos controladores e a posição dos polos de malha fechado, né? E agora a gente fechou um pouquinho mais com uma sistemática dos controladores por domínio da frequência. Ok? E a partir da aula que vem, a gente começa a ver o controle moderno. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. E até a próxima, galera. Falou!